Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 58 do nosso podcast Falando História. Eu sou Roger Lito Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E desta vez, neste nosso bolo de aniversário de curiosidades históricas, resolvemos fazer uma coisa diferente, não foi assim, Paulo? Porque hoje estamos de parabéns. Sim, é verdade, o podcast comemora esta semana, concretamente a 16 de novembro, os seus 3 anos de existência. É verdade, estamos mesmo assim de parabéns porque já completamos então 3 anos de existência e que passaram realmente muito rápido. Sim, e ao longo destes 3 anos fizemos 70 episódios, 57 miscelâneas históricas, não contando obviamente já com esta. Os nossos episódios foram ouvidos 965 mil vezes nas diferentes plataformas. Temos um total de 12 mil seguidores no Spotify, 91 mil visualizações no YouTube, além de 2.280 subscritores e um total de 50 patronos. Portanto, estamos todos de parabéns e aproveitamos, obviamente, para agradecer todo o apoio que temos recebido, claro, e a todos os ouvintes que nos têm ouvido e nos têm prestado alguma atenção durante estes 3 anos. E por isso mesmo decidimos fazer uma coisa diferente. Hoje não vamos falar então de curiosidades históricas, vamos falar de curiosidades do podcast. Fizemos um apelo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Patreon, para, enfim, o que faríamos precisamente esta miscelânea respondendo a algumas perguntas sobre como costumamos trabalhar, ou enfim, alguma curiosidade histórica, digamos assim, sobre a história deste nosso podcast. E para nos apoiar nesta nossa tarefa, desta vez vamos ter connosco a participação extensa do nosso editor de áudio e não de áudio, como muitas vezes nos enganamos no final a dizer, mas que nós cortamos e, portanto, na realidade vocês só ouvem efetivamente edição de áudio, apesar de que eu acredito piamente de que muitas vezes para ele seja uma edição de áudio, mas isso é outra coisa. Portanto, connosco temos aqui Marco António. Olá, Marco, bem-vindo ao Falando História. Olá, e reparei que se esqueceram de uma estatística, portanto 70 episódios, 57 miscelâneas, 900 e tal mil episódios ouvidos, etc. E 14 ou 15 editores que vocês não mencionaram e que desistiram a meio ou ou desapareceram misteriosamente, não é? Sim, foram todos para Muito abate. bem. Foram todos para abate. Portanto, sim. Olá, antes de mais. Sim, edição de áudio de vez em quando. Quantas mais marcas para edição nós colocamos, sempre que eu faço uma marcazinha para cortar um pedacinho, eu morro um bocadinho também. E vocês sabem disso. Verdade. Qual foi o limite máximo que já chegámos de número de marcas? Número de marcas? De marcos, não sei. De marcas, 87. 87 no episódio. É assim, pronto. Não há muito a dizer. Não é muito famoso, não é muito famoso. Bom, então, hoje o meu papel é aqui um pouquinho virar o programa ao contrário, certo? Colocando-vos as questões que os ouvintes vos colocaram através das redes sociais, correto? Exatamente. Quando é que podemos começar? Quando quiseres. Vocês é que mandam. Então, muito bem. Vamos começar por 2 ouvintes que abordam sensivelmente o mesmo tema. Vou começar por Miguel Salgado, que pergunta: o vosso podcast é todo escrito previamente ou contempla alguns momentos de, como dizer, por improviso? E junto a pergunta de Manuel Pimenta, que questiona quão guionado é o vosso discurso neste podcast. Quer dizer, o podcast, todos os episódios têm os seus guiões, desde logo para não nos dispersarmos, porque a nossa tendência quando estamos juntos, sobretudo eu e o Roger, é para começar a disparatar. Portanto, é preciso sempre ter um guião que nos impeça de produzir apenas 1 hora de risada e de... Há partes que não têm nada a ver com o tema que queremos tratar. Claro que é sempre mais fácil quando se trata de um assunto que nós dominamos, se for sobre a nossa área, se for sobre, sobretudo, história militar dos séculos XV, XVI, são assuntos com os quais nos sentimos mais confortáveis, que fazem parte da nossa investigação e, portanto, o guião é um apoio para nos guiarmos e não é tão informativo como costuma ser em episódios sobre temas que não dominamos, como a Primeira Guerra Mundial ou as guerras napoleónicas, temas deste género.
Portanto, é sempre uma ajuda muito importante para nós e, de facto, dá-nos muito jeito. Sim, se bem que neste caso, bom, não é nenhuma mentira, precisamente, que o discurso é bastante guionado, sobretudo porque, como nós procuramos que o nosso discurso seja, ou melhor, que as informações que vinculamos sejam efetivamente rigorosas, por isso é que acabamos por escrever grande parte da informação precisamente para não nos dispersarmos e para ter um encadeamento mais coerente das ideias, o que, claro, retira por vezes uma certa naturalidade do texto e nós estamos cientes disso, mas como o objetivo do podcast é efetivamente informar, foi com esse objetivo que o criámos, preferimos às vezes sacrificar um pouco de naturalidade a bem do rigor da informação vinculada. E quando sentimos que há espaço para improviso, improvisamos sempre. Sobretudo Sim, claro. Quando se tratam de péssimas piadas, aí improvisamos sempre. Sim, claro. As piadas, normalmente as piores são, claro, do Paulo. O Marco às vezes também sugere umas, mas essas Não, cortamos. as piores são do Marco, mas como não entram... Pegando no assunto, Miguel Salgado expandiu para uma outra pergunta: como é que é o processo de preparação e da escrita dos episódios? Bom, o processo de preparação e de escrita, primeiro, a definição do tema. Ou seja, bom, temos que escolher, não é? Neste caso, quando estamos a falar dos episódios grandes, as miscelâneas são um pouco mais fáceis, e depois, como os episódios estão divididos, não é? Um episódio sou eu, outro episódio é o Paulo. Cada um, isto é, no meu episódio faço o meu guião, dentro do que eu tenho a ideia do que será um episódio interessante, e no final o Paulo revê de uma ponta à outra. E quando é o Paulo, a mesma coisa, ele escreve de uma ponta à outra e eu revejo tudo. Portanto, é mais ou menos assim, dentro do que é a nossa ideia do que pode ser um episódio interessante. E isto realce, não é, que é a nossa ideia, porque obviamente se fosse outra pessoa poderia pensar que outra estrutura do episódio, outros temas dentro daquele tema poderiam ser abordados de forma diferente, mas enfim, há sempre muito de pessoal nestas escolhas que nós fizemos e que fazemos e da forma como organizamos o texto. Sim, e o que o Roger se esqueceu de dizer é que em preparação para o árduo trabalho de fazer o podcast, nós todos os dias corremos uma maratona todos nus, ao frio, ao sol, seja o que for, para nos prepararmos para estas gravações que são sempre muito duras. Portanto, é um trabalho também de elite. Muito físico. Muito obrigado por essa imagem mental, que vai ser muito difícil de apagar, e ainda bem que só vos vejo mesmo na hora da gravação e não na da cabeça para cima. Claro. E da cabeça para cima. Exato. Já agora, porque estamos aqui no processo de criação e porque as redes sociais são uma maravilha, uma pessoa que se identifica como a menina do autocarro pergunta como é que escolhem os temas e como é que se preparam. Como se preparam já, infelizmente sabemos, com a maratona nua. E já agora também expandindo nesta questão, sobretudo temas que não estão dentro da vossa área de especialidade. Ou seja, como é que escolhem os temas e como é que partem para estes temas que, como vocês disseram, às vezes não estão dentro da vossa área de especialidade. Bom, eu estava a brincar quanto à parte de corrermos nus, pelo menos quanto a mim eu não o faço. O Roger não sei e não ponho as minhas mãos no fogo. Vamos ter que ir ver à net, porque está tudo na net, a gente sabe. Mas... Infelizmente está tudo na net. Mas se eu fizesse, seria claro com os auriculares a ouvir a música do Rocky, não é? E terminava precisamente nessa apoteose. Sim, sim. Mas note-se que nós geralmente escolhemos os temas tendo em conta não só os nossos gostos pessoais, tendo em conta por vezes também as efemérides, se há uma celebração, uma comemoração particularmente interessante, os 100 anos disto ou daquilo, ou os 300 ou 400 anos, seja o que for. Há temas que nos parecem pertinentes pela sua atualidade, quando fazemos recensões históricas a livros, quando tratamos de algum tema que esteja mais em voga, quando sentimos essa necessidade de ter alguma intervenção para explicar um bocadinho às pessoas como é que este tema é entendido do ponto de vista da história. Mas claro que nem sempre escolhemos temas que estejam exatamente na berra, não é? Às vezes o nosso gosto sobrepõe-se a tudo o resto e, portanto, temos alguns temas que nos agradam muito, mas que depois não são necessariamente os temas mais procurados. Sim, dentro deste processo todo há também uma grande dose de gosto pessoal, como disseste bem, e de curiosidade nossa. Há muitos temas que nós não temos tempo para os ler
por autorrecriação, e o podcast obriga-nos a esta ginástica mental, que é a de escolher temas diferentes, até porque as nossas especialidades tocam-se bastante em termos do tempo, que é os séculos XV e XVI, e portanto, se só falássemos do que soubéssemos, só falaríamos desse período, e enfim, já mudámos muito de cronologias e muito, sobretudo, de geografias, precisamente com esse intuito de tentar mostrar, e de forma como, não sendo temas da nossa especialidade, o que costumamos fazer é, obviamente, fazer uma leitura bibliográfica. Portanto, vemos quais são os títulos mais recentes, mais de síntese, que ofereçam uma visão mais aprofundada, e a partir daí preparamos o episódio, que pode demorar 1, 2, 3 ou 4 semanas a ser preparado. Sim, depende sempre do tempo disponível e do quão bem conhecemos o tema em causa. Claro. Por exemplo, posso ilustrar para os 3 episódios sobre as invasões francesas, eu demorei cerca de mês e meio a fazer os episódios, porque a leitura era muito interessante, também era muito longa, e como é um tema que está muito fora da minha área, apesar de ser muito interessante, demorei bastante tempo, mas diga-se, gostei bastante do resultado final. Claro. Vou pulando entre vários ouvintes que nos enviaram questões. Mais uma vez, mais um handle das redes sociais extraordinário. Vou já tratar disso, e isto não sou eu que estou a dizer, é o handle do ouvinte, que pergunta: vocês estão todos no mesmo lugar quando gravam os episódios, ou é cada um no seu escritório? Eu gosto muito desta pergunta porque estou a ver-vos através de um ecrã e sempre nos vimos através de um ecrã. Portanto, exatamente. Portanto, na realidade, o Marco António, o nosso editor de som, pode ser apenas inteligência artificial, que já tomou conta disto tudo, porque fisicamente nunca ouvimos. Se colocares aí a palavra pouca antes, pouca inteligência artificial. Também pode ser um catfish. Sim, exatamente. Aliás, eu acho que tem sido mais um catfish propriamente dito do que outra coisa, mas isso é outra conversa. Respondendo à pergunta, e como também já revelaste um pouco, nós efetivamente não estamos juntos. Aliás, só gravámos, se bem me lembro, 3 episódios, um deles em Évora, com Mafalda Soares da Cunha, o episódio sobre as resistências, e 2 episódios ao vivo na Feira do Livro, de Lisboa, o ano passado. Isso quer dizer que os episódios são sempre gravados à distância, sempre o foram, por Zoom. Isto é, estamos a ver por Zoom, e depois a gravação é feita de outro modo, mas portanto está cada um no seu lugar. O Paulo sempre gravou em casa, eu já gravei em sítios mais exóticos, já gravei num hotel em Setúbal, já gravei na Alemanha, já gravei nos Emirados, e cheira-me que vou continuar a gravar por esse mundo fora. Eu só gravei deslocalizado uma vez, em Coimbra. Pois foi, também é verdade. E tive que ter muito cuidado para não partir o microfone no caminho. Sim. E eu estou a falar convosco a partir do meu escritúdio, em casa, onde trabalho também. E atenção, esta pergunta eu aceito-a como um elogio ao meu trabalho, mas também ao vosso, antes de eu entrar no programa como editor, porque se fazem a pergunta é porque não é muito perceptível que não estejam no mesmo local. Portanto, bom trabalho de edição antes e agora também. Portanto, essa situação fica um pouco escondida do ouvinte, e isso vamos tomá-lo como um elogio. Francisco Isaac pergunta: os 2 estrategas militares que sejam os vossos favoritos? Essa é difícil. É difícil escolher só um. Quer dizer, ele diz os 2 estrategas, não é? Sim, em boa verdade ele pede 2, sim. Sim. Pois, está bem. Então está bem. Já fica mais fácil? Sim. Ok. Se pensarmos em termos portugueses, e apesar de não ser exatamente um personagem com quem eu lido muito, Nuno Álvares Pereira é incontornável. É incontornável simplesmente porque é absolutamente essencial ao desfecho da crise dinástica de 1383-85, ao interregno. É o homem de Aljubarrota, de outras batalhas, e sem o apoio de Nuno Álvares Pereira, Dom João I provavelmente não teria ido a lado nenhum. Internacionalmente, devo dizer que gosto muito de Henrique V de Inglaterra, o homem de Agincourt, que tem de facto muita sorte, mas isto também está sempre associado aos bons estrategas, têm sempre todos muita sorte, e é o homem que consegue conquistar a Normandia, consegue um tratado tão favorável com França que
Se tivesse conseguido sobreviver mais uns meses, teria sido rei de Inglaterra e rei de França, mas pronto, a desinteria apanhou antes de o conseguir. Acontece a E todos. portanto, acontece, às vezes acontece. E correu muito para o apanhar, sim, mas apanhou. Sim. E ele depois correu sim. muito quando a apanhou. Sim. Teve muitos corrimentos, coitado. Muita soltura. Mas, efetivamente, é um daqueles grandes isses da história. E se ele tivesse vivido mais uns anos, como é que teria sido a história de Inglaterra e de França? No meu caso, vamos lá ver. Bom, realmente não é uma pergunta fácil. E eu também não Tiveste pensei sobre tempo isso. para pensar. Sim, mas eu não Paulo pensei responde. sobre isso precisamente porque não pensei sobre estas perguntas quando as reunimos, precisamente para a reação ser mais genuína. Não vale dizer que é o Dom João de Castro. Não, mas vou dizer que é o Afonso Albuquerque. O Afonso Albuquerque realmente é um grande estratega militar, Típico. um tipo fora do normal para a sua época, que realmente com uma visão estratégica muito interessante e, portanto, destaca-se, é um dos meus preferidos. E o segundo estratega que eu vou escolher é, neste caso, não europeu, vou escolher a figura de Akbar, um dos grandes imperadores mogóis do século XVI, que realmente tem um papel muito relevante na história da Índia, daquilo que é o Império Mogol, uma série de campanhas muito, muito interessantes, muito bem organizadas e que realmente mostra como esse gênio militar estava longe de ser uma coisa apenas europeia, como infelizmente ainda há pessoas que acreditam ser assim, e que se olharmos para outros passos e para outras cronologias, temos realmente personagens tão ou mais interessantes. Sim, claro, é sempre difícil escolher e menções honrosas para personagens como Saladino, não é? Claro. São também Ou Gengis Khan. incontornáveis. Gengis Khan também, é verdade. De quem já aqui falamos. Já que estamos a falar de escolhas, o Pedro Oliveira também pergunta pelo vosso top 3, com quem cada um de vocês gostaria de jantar e conversar, vivas ou não, portanto, vivas ou perecidas, vamos chamar-lhe assim, históricas ou desconhecidas. Mas também como vi que vocês lutaram um bocadinho para escolher 2 estrategas militares, se calhar pergunto uma pessoa com quem gostariam de jantar? Olha, no meu caso não é muito difícil, porque eu passei anos, enfim, a estudar um homem, um governador português do Estado da Índia, e efetivamente eu gostaria muito de jantar com ele para lhe perguntar o que é que ia na cabeça dele, e sobretudo para confirmar se as coisas que digo na tese estão corretas. E esse homem é o governador Dom João de Castro. Aliás, estou aqui à secretária e estou a ver um retrato que tenho aqui pendurado à frente, portanto é realmente demasiadas horas passadas com este homem, mas que é uma personalidade fascinante do século XVI português e o qual eu gostaria muito de conhecer, porque, segundo aquilo que sabemos, seria uma personagem também ela muito interessante. E porque estamos numa miscelânea e temos sempre um prato de culinária à cabeça, pergunto, convidava-lo para jantar o quê, Roger? Isso é uma boa pergunta. Neste caso, tendo em conta a experiência dele asiática, como governador, eu convidava-o para comer um bom caril. Eu acho que ele seria fã, certamente, desse prato. E tu, Paulo? Genuinamente gostava de convidar o Dom João II para jantar. Não sei se eu chegaria vivo ao fim do jantar, eu ou ele, acho que seria capaz de ficar ela por ela quem é que sobreviveria, mas Sim. gostava de saber o que é que ia naquela cabeça tão maquiavélica, de saber não só o que é que os planos para Marrocos, se as conspirações tinham algum fundo de verdade ou não, apesar de eu julgar que sim. Gostava de saber o que é que ele pensaria sobre isso. E se o Colombo era um agente secreto dele, não é? E se o Colombo era um agente secreto, que não era, mas ele também me diria, mas estás parvo. E para jantar, ou para almoçar, não sei, se calhar jantar é mais indigesto, depois com o veneno e tudo. Pataniscas? Não, gostava de o surpreender com alguma coisa. Gostava de o levar a comer, sei lá, uma pizza ou assim. Ou um calzone. Levar o Dom João II a comer um calzone, assim num cenário um bocado máfia. Acho que ele se enquadraria bem. Seria realmente aliás, é uma imagem com a qual eu ficarei num restaurante mafioso, Dom João II a comer uma pizza, uma calzone. Sim. O Dom João II a de virar-se para o Duque Dom Diogo e a dizer: traíste-me, meu filho, e a dar-lhe 3 facadas no peito. Exato. E a virar-se para o cavalo e a dizer assim: tu mataste o meu filho. Dado aquilo que tu disseste no início do discurso, Paulo, os banquetes da Guerra dos Tronos são baseados neste tipo de refeições em que, bom,
podia não chegar toda a gente ao fim? O famoso Red Wedding, o casamento vermelho em que o Robb Stark é assassinado, é aliás baseado vagamente num acontecimento real. Sim, na Escócia do século XV, um jantar com um rei da Escócia, um dos Jaimes, em que os membros da família Douglas não chegaram inteiros ao fim do jantar, porque a meio do jantar ele mandou decapitá-los. E portanto o George Martin acabou por inspirar-se aí para falar sobre isso. Se o Dom João II faria qualquer coisa semelhante, é bem provável. É bem provável. E já que eu ouvi en passant o Roger falar em Colombo, há aqui uma pergunta que me parece ser dirigida a ti. Quantas vezes por dia é que tu pensas no Cristóvão Colombo, Roger? Demasiadas vezes. Sobretudo nas últimas semanas tem sido demasiadas vezes. E porque ele efetivamente não merece. Havia há uma investigadora, a Consuelo Varela, que dizia que não percebe tantos debates à volta da nacionalidade de Colombo, porque isso só mostra que se as pessoas efetivamente conhecessem a biografia de Colombo, que acho que não há nenhum país que o quereria reivindicar como seu. Colombo não era, enfim, é uma personagem muito interessante e que tem todo este debate à volta dele, mas que, enfim, é um debate completamente estéril e que não traz nada de novo e que já está fechado há muito tempo, apesar de se querer voltar a reabrir esporadicamente. Sim, também não tenho grande vontade de pensar no Colombo. Seria uma personagem com quem eu não jantaria. Também não, até porque ele era capaz de não chegar ao sítio certo. Exatamente. Combinavas num restaurante e ele ia parar a outro. Não, e depois dizia, isto foi a culpa porque eu fiz as contas mal e depois afinal porque o planeta parece uma pera. Ou então a teta de uma mulher. E continuava a insistir que ele é que estava no restaurante Exato. certo e tu estavas no errado. Não, e punha toda a gente a assinar um documento a dizer que ele é que estava no sítio certo e nós é que estávamos no sítio errado. Para mais contexto sobre estas piadas, é só ouvir o nosso episódio número 26, um episódio especial sobre Cristóvão Colombo e as suas viagens. Eu espero que depois destas voltas todas, que podem ir ter dado ao sítio certo ou não, a dúvida do Gonçalo Cruz tenha ficado esclarecida. Bom, entretanto, tenho também já fiz esta pergunta, o Pedro Oliveira pergunta, o que é que o M quer dizer, Paulo? M. Dias. M de mistério. Turururu. É Mesquita, é só isso. É nome de família e achei que o M simplesmente ficava mais jeitoso até para as publicações internacionais, porque o meu nome nunca é bem lido, na verdade. Internacionalmente já me chamaram de tudo, já me chamaram Paolo, Pablo e uma vez até Palulo. Portanto, Palulo, se puder pôr um M ali no meio que o pessoal internacional sabe pronunciar, já é uma muletazinha. Eu espero que os nossos ouvintes, quando te encontrem ao vivo, te chamem Palulo. Sim, claro, Rogério. Sim. Portanto, colocar o M é preventivo. Partes do princípio que as pessoas vão dizer mal o nome Mesquita, é isso? É preventivo e também fica bem, convenhamos, fica jeitoso. Passei aqui por uma questão. Podem partilhar alguma situação que tenha corrido mal ou menos bem à última da hora? Vem também da menina do autocarro esta questão. Já nos correu imensa coisa mal, desde que eu estou no programa, já nos correu imensa coisa mal, mas não dramática. Portanto, podes imaginar antes de tu chegares. Não, eu acho que não correu assim nada, correu propriamente mal. O que acontece mais frequentemente é quando temos convidados, aí não temos controle sobre a qualidade de som. Verdade. E isso às vezes, infelizmente, é muito chato. Acho que é a única coisa que... Não, lembro-me de uma coisa que correu mal uma vez, que gravámos um episódio inteiro e depois o Paulo mandou-me o fecheiro e eu abro o fecheiro e o episódio tinha sido gravado com a faixa errada do microfone. E, portanto, tivemos que voltar a gravar tudo porque o senhor se tinha enganado. Depois aconteceu a mim, portanto eu também não posso falar muito porque aconteceu pelo menos 2 vezes em que cada um de nós se enganou a escolher a faixa do microfone. Da minha parte eu lembro-me do nosso episódio gravado ao vivo na Feira do Livro sobre precisamente a história do livro impresso, em que uma senhora que estava a passar e ia alegremente comer um bolo se engasgou a meio da nossa apresentação e teve que ser socorrida por um dos nossos ouvintes. Sim, é verdade. Que por sorte é médico, não era uma pessoa qualquer, foi uma pessoa com competências para o fazer. Felizmente não fui eu ou tu que tiveram que socorrer a pobre senhora e de facto parou
Foi um bocadinho inédito para a gravação durante 5 minutos, enquanto a senhora, coitada, se recompunha. Nunca me tinha acontecido nada do género. Também não. Felizmente ficou bem. Não sei se comprou o livro. Para qualquer editor, a situação nunca será inédita e provavelmente nunca será a última vez, mas pode acontecer e já me aconteceu ter um episódio praticamente finalizado e perder todo o trabalho com glitches no computador e ter que refazer tudo do zero. A tendência que eu tenho é fazer como Columbo e culpar-vos a vocês. Claro. Pronto, é a minha escapatória para uma coisa destas. Mas também fica para registro de memória futuro que quando estávamos a responder a esta pergunta, se já tínhamos tido algum problema, portanto a minha internet resolveu frisar completamente, o meu Zoom desligou e perdi a ligação à internet e portanto estivemos 5 minutos até voltar a este Zoom para conseguir fechar esta pergunta sobre dificuldades técnicas. Portanto, sim, ninguém notou porque Exatamente. A edição... Sim, por momentos nesta conversa estivemos eu, o Marco e o C-3PO da Guerra das Estrelas. Sim. Não se percebia. claro. Uma pergunta um bocadinho mais séria que vem do Fábio. Vale a pena tirar o doutoramento em História? Roger, és o único aqui que já o acabou, portanto diz-nos tu. Eu respondo quando acabar. Mas para já... Não, bom, é uma pergunta que não é fácil, não é? Ou melhor, a pergunta é fácil, a resposta é que não é nada fácil. Vamos lá ver, é uma área muito precária, tal como outras, não é? Enfim, não é propriamente apanágio da área da História ser uma área precária, mas em Portugal, infelizmente, não há grande saída a não ser o mercado universitário, não é? Lá fora é um pouco diferente, mas mesmo em Portugal, existindo essa saída, continua a haver uma série de dificuldades que permitem, não é, a pessoa progredir na carreira, ou melhor, progredir na carreira no sentido geral e até entrar na carreira universitária. Portanto, há uma série de dificuldades, portanto, é sempre uma questão, sobretudo, de gosto, a não ser que a pessoa tenha realmente muito gosto e muito interesse em seguir. É uma carreira muito desgastante, muito cansativa, e eu não vou dizer que é uma coisa que não recomendo, mas é uma coisa que digo para pensarem bem 2 vezes. E tu, Paulo? Eu apoio tudo o que disseste, porque de facto está a ser complicado, cansativo, difícil e é preciso gostar mesmo muito disto para conseguir aturar pessoal do século XV e do século XVI todo o dia. Exatamente. Para além dessas indicações, o Alexandre pergunta quais são os conselhos que dão a quem quer estudar História na universidade. Outra pergunta bastante complicada. Na verdade, se pudesse dar algum conselho a mim próprio, 10 anos depois de ter acabado a licenciatura, essencialmente, seria que vale a pena o investimento de tempo de ler as coisas todas, ler todos os livros que são necessários às cadeiras, tratar dos trabalhos o mais rapidamente possível, despachar tudo. Mas, simultaneamente, também estabelecer boas relações com as pessoas. Porque é importante, obviamente, ter notas. As notas são importantes, a média é importante. Mas também é essencial conhecermos as pessoas e mostrarmos o nosso trabalho e colaborar bem com os outros. Porque é uma componente essencial do trabalho de investigação, trabalhar com as outras pessoas. Nós nunca vamos conseguir trabalhar tudo o que queremos, nunca vamos conseguir fazer tudo sozinhos. E, portanto, se tivermos amigos ou uma equipa ou conhecidos que vão fazendo pequenas porções, acabamos por conseguir fazer muito mais juntos do que sozinhos. E isto é importante começar a aprender o mais rapidamente possível. Eu gostava de ter sabido isto logo na licenciatura, onde, apesar de tudo, trabalhei mais sozinho do que devia. Bom, realmente esses conselhos são muito bons, Paulo. O que eu recomendo é manter uma mente aberta e, sobretudo, uma curiosidade muito grande relativamente a todos os temas, tentar conhecer o máximo de bibliografia, ler muito. Eu acho que quanto mais se ler, mais se aprende, efetivamente, e isso permite depois até fazer uma escolha mais apurada sobre o caminho que se quer fazer na investigação, sobre os temas que se conhece, porque, enfim, conheço várias pessoas que escolheram temas ao acaso, ou seja, que não têm grandes afinidades, grandes gostos sobre aquilo que estão a estudar, e claro que quando uma pessoa tem um interesse e já um background mais consolidado sobre essa área, se torna muito mais fácil. Ainda relacionado com estes assuntos mais académicos, quem de vocês os dois tem tatuado a assinatura do Tolkien? O Paulo, o Roger, os dois? A pergunta não é minha, é do Pedro Oliveira. Eu não sou de certeza. Eu também não, mas dos dois seria eu. Portanto,
Provavelmente. Espera, isso agora levanta uma nova avenida de perguntas, não é? Onde? Não sei. Fica para a mente dos Diga-se- nossos ouvintes. Diga-se que eu teria a assinatura do George Martin, mas ele demoraria tanto a fazê-la que eu provavelmente faleceria antes de conseguir a tatuagem. Exatamente. Há pouco também passei aqui por uma pergunta que é do Alexandre. Qual é a personalidade histórica que consideram mais cómica? Eu gosto muito, não é necessariamente a personagem em si, mas é pelo que criou, pelo sentido de humor que tem, que é Gil Vicente. Gil Vicente tem um humor perfeito para a época. E desde que vi pela primeira vez uma peça, o Alto Barco do Inferno, no secundário, ou mesmo no básico, já nem tenho bem a certeza, que adoro as peças de Gil Vicente, e que na verdade é um tipo super engraçado, mas também super complexo, ao ponto de eu, neste momento, na minha tese, ter analisado também algumas das obras de Gil Vicente, porque não tratou só de assuntos cómicos, também tem tragédia, mas também tem, para quem não saiba, uma exortação à guerra. Uma exortação à guerra, concretamente em Marrocos. Portanto, um tipo complexo, mas também muito, muito engraçado. Roger? Olha, eu não tenho nenhuma personalidade histórica propriamente selecionada que seja mais cómica, mas quero realçar que, e como o Paulo acabou de dizer, que esta gente tinha humor. Não eram assim tão cinzentos e, portanto, às vezes os padrões do humor ainda são muito parecidos com os nossos. Já falámos numa miscelânea histórica, agora já não me lembro qual, sobre uma coletânea chamada Os Ditos Portugueses, que são anedotas, ou seja, são historietas da corte, e muitas delas são anedotas, efetivamente, portanto, coisas com piada. E lembro-me que há uns tempos atrás estive na Biblioteca Pública de Évora a ver um manuscrito que era uma coleção de epitáfios, ou seja, escritos tumulares, uma recolha feita de norte a sul do país, e era uma recolha do século XVI, finais do século XVI, século XVII, era uma recolha de epitáfios caricatos e curiosos, em que todos feitos em rima e todos tinham, enfim, piadas. Aqui morreu Fuão porque não sei quem, não sei quantos, e aqui morreu aquele que não valia nada. Coisas assim, uma recolha já feita no século XVI ou XVII, muito, muito, muito curiosa e muito cómica. E sem esquecer, também um assunto aqui do qual já falámos, as cantigas de escárnio e maldizer, do período medieval dos séculos XII e XIII. Exatamente. Muito engraçadas, algumas delas muito pornográficas, que é uma coisa que as pessoas não associam necessariamente à Idade Média, mas na verdade tinham muito sentido de humor e por vezes bastante parecido até com o nosso. Porque estamos a falar de personalidades que consideram cómicas. O Manuel Pimenta pergunta o que é que mais admiram no trabalho do vosso respectivo colega de podcast. Nada. Eu não queria dizer assim tão descaradamente, mas nada. Não tenho assim grande respeito pelo Paulo. É mútuo. Pronto. É isso. Por amor de Deus, tanto amor junto não. Aliás, foi mesmo encontrarmos completamente ao acaso e sem qualquer tipo de afinidade e dissemos, vou fazer um podcast, e fizemos. Na verdade, o que mais admiro no trabalho do Roger são as péssimas correções que ele faz aos meus guiões, em que insiste sempre em cortar, verdade. e não sei, de vez em quando repara-se que os meus episódios são mais curtos que os do Roger. Não porque eu escreva menos, mas porque ele corta mais. Porque tu és profissional em pôr palha. É uma coisa inacreditável. Se os nossos ouvintes soubessem a quantidade de informações completamente desinteressantes que o Paulo coloca nos seus episódios, eu ganharia muito mais do que ele, o qual já ganhamos 0, portanto seria 0 mais 0, graças a esse corte e costura que faço nos guiões do Paulo, que realmente é impressionante. Ele tem uma grande capacidade para dar palha. Isso é uma coisa que eu admiro. E de facto estou a fazê-lo como teu amigo, porque tu adoras comer palha. Mas na verdade, se fosse cortar toda a palha que tu inseres nos teus episódios, teriam 5 minutos no máximo. Isso é mentira. Dada essa admiração ou falta dela pelo trabalho do vosso respectivo colega, pergunta ao Pedro Oliveira qual foi a vossa maior influência na área da história, ou seja, quem é que vocês realmente admiram? Esta é complicada, porque na verdade eu decidi seguir história um bocadinho influenciado por uma coisa que hoje em dia já não é recomendável, que foi o canal História, porque quando eu era pequenino, o canal História apresentava documentários muito interessantes sobre várias épocas da história, não se focava apenas em nazis e alienígenas e alienígenas nazis
e no Ouro dos Templários e em todo o género de teoria da conspiração. De vez em quando tem um documentário interessante ainda, mas são raros. Na verdade, são a minoria. Além das lojas de penhores, obviamente. As lojas de penhores têm a sua graça, mas quando começam a falar de conspirações é um bocadinho demasiado. Eu vejo na mesma, diga-se. Claro. Eu vejo na mesma porque tenho um bocadinho de masoquismo. E acho muita piada aos saltos de lógica. Mas fui um bocadinho influenciado pelo canal História, tanto que hoje olho para aquilo e penso... Apanhei o canal numa boa altura, quando era novo, e teve uma boa influência. Não sei que influência terá neste momento nas pessoas. Péssima, provavelmente. Mas se tiver que escolher efetivamente um historiador, ou neste caso vou fazer batota porque vou escolher 2, e não vão ser portugueses, porque assim tenho certeza que não vão ouvir isto, escolheria 2 cujos livros me marcaram bastante, já há longos anos, que um deles é Geoffrey Parker. Recomendámos até recentemente a biografia do Filipe II. Eu gostei bastante da biografia do Carlos V, outros livros, o livro icónico sobre a Revolução Militar. E o segundo é Kelly de Vries, que é um historiador medievalista americano, especialista em história militar medieval, e que é de facto um tipo muito acessível, sempre muito interessado na história militar ibérica, por exemplo, muito acessível mesmo aos historiadores mais jovens, e que tem também um trabalho muitíssimo importante sobre história militar medieval, sobretudo sobre o século XIV, mas também algum sobre o século XV, desde logo a nível da artilharia. Roger, as tuas influências? Olha, eu também vou escolher 2 historiadores. O primeiro é Vitorino Magalhães Godinho, que lembro-me perfeitamente quando estava a meio do curso, li a sua tese, enfim, um dos volumes, que é Os Descobrimentos de Economia Mundial, e lembro-me perfeitamente de ficar fascinado com... Acho que é o 3º volume que fala precisamente sobre a questão dos otomanos, dos cercos de Diu, da questão, enfim, do contexto todo português do Estado da Índia em meados do século XVI, e fiquei simplesmente banzado a ler aquilo. Fiquei completamente fascinado. Obviamente que hoje sei que a obra está muito desatualizada, mas continua a ser uma obra de referência, e a forma como está construída e escrita continua a ser realmente impressionante e a inspirar bastante. E o segundo autor é precisamente um que tu citaste, até porque, como já dissemos, trabalhamos áreas afins, e um outro livro que me marcou foi precisamente o do Geoffrey Parker, que é A Revolução Militar, e eu lembro-me também de o ler numas férias de Natal, e li-o em uma semana e pouco, e ficar completamente tipo mind-blowing, completamente. O que era isto que eu tinha acabado de ler? O qual também... Era um livro, Roger. Era um livro. Obviamente. Mas realmente hoje em dia sei também que é uma tese muito debatida. Eu próprio debato bastante a tese, mas é um livro, mais uma vez, desde que esteja bem construído o argumento, acaba sempre por ser relevante e por ter influência. Portanto, olha, vou destacar estes 2. Estamos quase a terminar. Eu tenho uma pergunta minha, que também sou ouvinte, aliás, sou o vosso primeiro ouvinte, em boa verdade. Porquê é que nos episódios em que és tu a começar, Roger, o Paulo diz olá, e nos episódios em que é o Paulo a começar, tu não dizes olá? Porque o Roger é um trombudo. O Paulo é que quer imitar pessoas do meio e quer dizer o olá como se fosse uma grande coisa, e eu acho que é preferível simplesmente seguir em frente. Qual meio? O meio da rua? Eu acho que esse olá muito interessante, e há bocadinho tu também falaste ali no meio e disseste a palavra banzado. O olá dele e a palavra banzado fizeram-me lembrar um pouquinho o Dragon Ball, confesso. Mas acho que, pronto, e aliás, Dragon Ball que já apareceu nos nossos episódios. Porque todos os nossos episódios pressupõem a ideia de que não percam o próximo episódio, porque nós também não. E se a Bulma estiver a ouvir, ainda melhor. E mesmo para terminar, a menina do autocarro pergunta até quando se imaginam a fazer o podcast. Acho que este é o último. É para acabar agora? Seria bom, não era? Não. Muito descanso. Mas não vai ser para terminar, até porque já temos o resto dos episódios até final do ano já todos destinados, o que acho que é a primeira vez que acontece, não é? Um planeamento assim tão rigoroso feito durante tanto tempo. E diga-se, só temos este planeamento precisamente porque temos o apoio dos nossos patrões. Sim, exatamente. Que nos permitiu efetivamente ter um bocadinho mais de tempo para preparar as coisas.
e termos planeamento mais acertado. Sim, e isso permitiu que o podcast continuasse, porque se não fosse isso, não sei se ainda estaríamos aqui, porque é uma atividade que é feita paralelamente aos nossos trabalhos, aos nossos respectivos trabalhos, e que nos rouba bastante tempo. Isso é verdade. A pensar, não só a pensar, a escolher, mas depois a preparar, obviamente, os episódios, sobretudo tendo em conta que grande parte deles são, como já dissemos várias vezes, ao longo desta miscelânea de temas que nós não dominamos, e como nós queremos ser rigorosos no tipo de informação vinculada, acabamos por levar a sério o que é a tentativa de nos informarmos antes de dizermos qualquer calinada. E, portanto, já deve ser o 50º e, portanto, que digo nesta miscelânea, mas pronto, será o trabalho do Marco António de remover todos os outros para os ouvintes não perceberem. E, portanto, não sei realmente 51. Não sei realmente até quando é que vamos durar. É até nos fartarmos um do outro. Isso é mentira, porque já estamos fartos, mas é até, enfim, conseguirmos ter tempo, efetivamente, para conjugar esta atividade a qual gostamos muito. Pelo menos, acho eu, não é, Paulo? Sim, nós gostamos muito de fazer isto, senão não estaríamos a gravar, e agora vou revelar um bocadinho, às 10 da noite. Costumamos gravar sempre a 10 horas, o que é também fruto, precisamente, disto ser um hobby, e, felizmente, já não somos nós a editar, o que também acabava por nos roubar bastante tempo, sobretudo aos fins de semana, e chegou uma altura em que pelo menos eu, estava mesmo a enlouquecer, farto de me ouvir a mim próprio, farto de ouvir o Roger a editar. E, portanto, neste momento, o podcast é um bocadinho mais fácil do que era, por exemplo, o ano passado, mas continua a dar bastante trabalho, obviamente. Continua a dar bastante trabalho, e nós genuinamente gostamos de fazer isto, e gostamos de fazer a comunicação da ciência, como se costuma chamar, de conviver com as pessoas. A propósito do podcast, já tivemos alguns convites para ir falar a vários sítios, já fomos à Universidade de Évora várias vezes, já fomos a várias escolas falar com alunos. É algo que fazemos com todo o gosto, e também é algo que deu origem a um dos nossos, algo em que temos muito orgulho, na verdade, que é o nosso livro, o Atualizar a História. Ainda não o tínhamos mencionado aqui, portanto está aqui o nosso minuto de autopromoção descarada, mas na verdade foi um livro que nos deu também muito trabalho e que surgiu na senda deste podcast e que para nós achamos genuinamente que valeu a pena e que continua a ser um dos livros que produzimos, dos quais mais gostamos, pelo menos para mim. Sim, claro. E já agora, descaradamente, quem nos quiser convidar para sítios, nós, dependendo das disponibilidades, não é? O Roger, sobretudo, anda sempre a saltitar, como disse, entre vários países, mas gostamos muito deste tipo de coisas e de falar com pessoas, portanto, basta mandarem-nos um e-mail e podemos tentar tratar disso. Já que mencionaram o livro, temos mais sugestões da semana, rapazes? Olha, eu tenho uma sugestão de um podcast que se chama Falando de História, que está a completar esta semana 3 anos de existência e que, não sei se sabem, mas eu posso dizer que tem 70 episódios e 57 miscelâneas históricas, portanto é muito material para irem ouvir, se ainda não ouviram, claro. Portanto, eu imagino que haja pessoas, quer dizer, na realidade não imagino que haja pessoas que tenham ouvido tudo de uma ponta à outra, mas enfim, há doidos para tudo. Mas realmente, sobretudo nós. Mas, enfim, esta semana é realmente autodescarado, portanto a minha sugestão é obviamente o nosso podcast, como não poderia deixar de ser. E que sempre o tentámos desde o início, é apropriado a toda a gente dos 8 aos 80. Ou até mais dos 80, estás a ser um bocado idadista, mas até mais dos 80. E antes dos 8 também. Porque também se fosse para mais dos 80, o Marco António não poderia estar aqui a fazer a edição de áudio. O nosso boomer de estimação, coitado. Aqui ainda por cima nem é boomer, mas pronto. Os nossos ouvintes agora vão imaginar uma pessoa velhíssima, não é? É verdade. Da minha parte, e em nome dos outros 15 editores de áudio e de ódio que já por aqui passaram e que nunca foram mencionados, muitos parabéns, rapazes. Feliz 3º aniversário do podcast. E então, quem é que vai fechar o programa desta vez? É o Roger, porque eu comecei. Sim, porque temos esta nossa guerra infinita, quem é que começa e fecha as miscelâneas, o que é sempre chato. Desta vez dividimos. O que é que achas, Paulo? Pode ser?
Está bem. Portanto, é tudo nesta nossa miscelânea número 58 do podcast Falando História. Penso que terá sido a miscelânea maior do podcast. E já sabem, estamos sempre disponíveis, obviamente, para quem nos quiser contactar por e-mail em falandohistoriapodcast@gmail.com. E aproveitamos para agradecer aos nossos patronos, que já referimos várias vezes nesta miscelânea. O seu apoio é de facto essencial para conseguirmos manter o podcast. E quem quiser juntar-se à nossa comunidade pode fazê-lo através do link que deixamos na descrição. Como de costume, a edição foi de Marco António e nesta miscelânea não só a edição, mas também uma participação muito ativa e essencial, digamos. E por isso, muito obrigado, Marco. Muito obrigado, obviamente, Marco. Ora é essa. Eu é que agradeço. E de resto, por hoje é tudo. Voltamos para a semana com um episódio completo. Até à próxima. Até à próxima. E desta vez eu também digo. Até à próxima. Miscelânea Histórica. Correu bem, portanto. Faz lá outra bom, vez. não Faz foi? lá outra vez.